Você só pode fazer a oração inicial? Posso, sim. Os parafusos poderem aumentar a sintonia. Tem vários. Está me ouvindo direito? Sim. Sim. Vamos unir os nossos pensamentos em Jesus, nosso Mestre maior, pedindo a Ele a permissão para iniciarmos os estudos desta noite, pedindo pela companhia dos bons espíritos que nos inspirem, nos protejam, tragam-nos o seu amparo, doando-nos deles a força e a coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades, os tormentos, as decepções, tudo aquilo que constrange o nosso coração e que nos impede, às vezes, de nos ligarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Que esses estudos sejam amparados por eles, conduzidos pela tua luz, Mestre Jesus. Que ela ilumine todos os lares que aqui se encontram unidos. Que ilumine as nossas mentes. E que assim, irmanados, possamos fazer valer a vontade de auxiliar, de sermos úteis à espiritualidade maior, ao mesmo tempo que absorvemos ao máximo os seus ensinamentos. E assim, com a prece que nos ensinaste, Jesus, iniciamos os estudos desta noite. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentações e livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder, a luz e a verdade. Que assim seja. Obrigado. Assim seja, Senhor. Então vamos conversar. A nossa irmã Leia, que é a irmã da amiga Rosa, tia da Débora, tia do Maria Eduardo, ela tem um processo obsessivo que aconteceu desde quando ela nasceu. Em alguns casos, os nossos irmãos a quem temos dívida, a gente reencarna e eles já se aproximam de nós. No contato constante com o processo obsessivo, se a pessoa não tem um trabalho muito sério, mas muito sério, de ligação com Deus, no sentido de auto-renovação constante, os obsessores tendem a aumentar a força sobre nós. E com o passar do tempo, a nossa força, nossa energia, ou o fluido vital, ele diminui de quantidade. A gente vai ficando mais frágil. E as lembranças do passado também, do passado de outras encarnações dessa própria vida, começam a ficar mais claras para nós. Num processo didático do Criador, para que a gente repense os nossos atos, reveja os nossos atos. Então, a sensação do passado aumenta. E com o costume, com aquela vibração que nos afeta, algumas vezes penosamente, quando nós não a sepelimos por oração, por trabalho,
a gente vai se acostumando a ela. E com o passar do tempo, os obsessores empedernidos que ficam conosco o tempo todo, eles tendem a aumentar a força dele. A nossa irmã, então, em situação de dificuldade, teve a ajuda da família. E a Rosa entrou em contato para a gente ir lá visitar, fazer oração. A gente foi, a situação é complexa, mas a família unida, orando, e a força de vontade da Leia, propiciou uma melhora muito significativa. E esses dias ela caiu, quebrou o antebraço, a perna. E ontem a gente indo lá orar, mas à noite ela teve uma convulsão. A Rosa me mandou a mensagem, só pude ver hoje bem cedinho. E aí os amigos espirituais falaram que foi uma coisa de coragem, porque como ela aceitava as influências da irmã obsessora de maneira muito forte, quase sem contestar, ela mudou de ideia, ela não quer mais o processo obsessivo. Então, ela lutou contra. Nessa luta contra, a obsessora ficou muito nervosa e jogou fluidos muito pesados para ela, gerando nessa luta uma convulsão. Então, pode parecer que é muito triste, muito doloroso. Ver isso é muito doloroso. Né? E a Rosa viu, né, Rosa? É muito triste. Mas, o que a gente deve enxergar, segundo os bons espíritos, é que foi uma luta dela veemente para vencer o processo obsessivo. Aí eu peço a todos que enchem o coração de amor, de bondade, para direcionar para a Leia e para a família, né? Estão fazendo uma luta bonita contra esses processos. E aqui funciona como uma reunião de doação de fluidos, enquanto os bons espíritos vão trabalhando com as irmãs, com a irmã obsessora e outros que estão na casa, para mostrarem para ele um outro caminho. Então, os nossos fluidos ajudam muito esse tipo de situação, e aí nós estamos falando para tornar isso mais consciente. Né? Tornando isso mais consciente, fica mais fácil nós ajudarmos, tá bom? Tudo bem? Então, vamos mantê-los em nossas orações. Tem vários familiares aqui, é mais fácil imaginar a casa. E vamos doar em favor do bem. Não é só lá, né? Várias casas recebem essas bênçãos hoje. Quando a gente abre o nosso estudo, a gente está se ligando aos bons espíritos, com a nossa fé e vontade de aproximar de Deus determina a qualidade do que nós vamos receber na nossa casa. Porque se a gente entra no estudo como se fosse apenas com desencargo de consciência, dificilmente a gente consegue ter a ação dos bons espíritos, porque nós somos os intermediários do bem no nosso lar. Quando nós nos colocamos à disposição do bem, trabalhando pelo bem, fica mais fácil deles usarem as energias para poderem auxiliar o lar e as pessoas que nos envolvem, né? Isso envolve muita gente, não só parentes, mas se eu trabalho numa casa comercial, os colegas de trabalho, alguns clientes, a gente acaba sendo intermediário sem perceber de vários processos de auxílio do mundo espiritual. Olha, eu não tinha ainda falado boa noite para quem chegou, que foi a Kainara, a Maria Eduarda, a dona Maria Zélia. Boa noite. Boa noite. Noite. Então vamos lá. Nós paramos numa parte que foi sobre um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Então, no geral, Kardec falou que nesse ensaio teórico, que a sensação dos espíritos traz como base a mente. E como a mente ligada ao corpo material sente dor, sente lesões, a pessoa traz isso marcado no pensamento dela. Né? Ainda existe inconsciente no plano espiritual, coisas que nós não lembramos. Quando nós desencarnamos, talvez haja uma interpretação equivocada,
das informações do Livro dos Espíritos que nós lembramos imediatamente do passado. Não é isso. Nós só somos permitidos lembrar até determinado ponto que não nos afete, a ponto de atrapalhar o nosso processo evolutivo. Então, mesmo desencarnado, a gente não lembra imediatamente das vidas passadas, dependendo da situação espiritual que a gente está. A gente lembra da vida de encarnado, quando a gente está desencarnado. E ali, a nossa mente, o nosso espírito, vamos dizer assim, na sua capacidade de reter tudo, até o que nós não vemos, ele retém, por exemplo, que o corpo material está com câncer. E isso fica na memória dele. E ele repassa isso para o perispírito. Então, o indivíduo desencarna, né, como aconteceu com o caso do André Luiz, e ele foi receber curativos no intestino, devido ao câncer que lhe causou a desencarnação. Então, isso se mantém por uma questão mental mesmo, né? Já que o perispírito em si, ele é bastante flexível e bastante maleável para receber as informações do espírito. Tá? Fique à vontade, Ana. Thales, isso também não tem, o perispírito não sofre uma consequência dos problemas físicos, não tem essa memória, não memória, mas ele não tem consequência no perispírito ou é sempre só relacionado à memória do espírito? Não, a consequência era no perispírito, mas a causa é a memória. O efeito era no perispírito. Tanto é que, por exemplo, o câncer do André Luiz não tem cura aqui na Terra. Lá ele foi curado, em pouco tempo. Aí, assim, mas foi curado a nível psicológico, mental, né? É isso? Exato. E esse psicológico mental tem a ver com a lei de Deus incrustada em nosso coração. Não no coração, né? No nosso íntimo. Porque enquanto a gente sofre a culpa, aquilo nos faz mal. Enquanto a gente não vencer a culpa, no sentido de buscar renovação, não que a gente tenha pago o débito, não é isso. A gente ainda mantém essa história vibratória perniciosa. No estudo do nosso lar de sexta-feira, teve o caso da vampira, né? Daquela mulher que tinha 58 pontos pretos no perispírito. Esses 58 pontos pretos ficou, de acordo com o espírito que a analisou, a imagem das criancinhas que ela abortou, que ela gerou o aborto. Isso significa a vibração manifesta da mente, do espírito, sobre o perispírito dela, manchando os órgãos em que lá ele não falou quais eram específicos, né? Mas provavelmente está associado ao útero, né? A região genésica dela. Porque ela sentia, de certa forma, culpa. Ela sentia culpa e mesmo ela dizendo que fez o bem, ela gritava lá, eu ajudei as mães indefesas, né? Mas é a fuga, não tem como fugir da lei de Deus. Aquilo que é errado, a gente sente pela consciência que Deus colocou dentro de nós, por sermos filhos dele. E isso nos afeta diretamente, afeta o corpo perispiritual. A matéria tem mais dificuldade de receber diretamente a ação da mente, do espírito. Por isso que nós até comentamos essa questão. Digamos que a pessoa obsediada fosse obsediada no plano espiritual, a vibração que ela recebe dos desencarnados é muito forte, muito potente. Mas quando ela está encarnada, essas vibrações são amenizadas. Com o passar do tempo, ela vai acostumando a receber essas vibrações, não luta contra ela, essas vibrações acabam assumindo um teor de comportamento mais contundente na vida da pessoa. Em essência, o espírito que pensa e o espírito que se culpa, e ele se manifesta no veículo de manifestação. O veículo de manifestação direta em nós desencarnados é o perispírito. E quando a gente está encarnado, é o perispírito agindo sobre a matéria. E aí nós podemos receber ou não essa carga a ponto de lesar o nosso corpo material, dependendo dos nossos débitos do que a gente vem fazer. Então, eu, usando o olho de forma errada, eu
era para eu vir cego, eu só via maldade. Aí eu tenho a seguinte proposta: olha, você vai fazer um trabalho em que você vai olhar as coisas para alguém, você vai aprender a ver o bem, você vai encontrar a doutrina espírita desde cedo, e lá nós vamos trabalhar para que você enxergue coisas boas. Aí não dá para você superar tudo, mas no final da vida você vai perdendo a visão, aí você vai ter um glaucoma, você vai ter uma catarata, você vai ficar cego nos últimos 10 anos da sua vida. Então, o que acontece isso? O corpo ele é capaz, através de processos hipnóticos dos espíritos superiores, de somente receber aquela carga para expressar o problema depois de um certo tempo. É coisas que não há como explicar nas moléculas simples do DNA. Né? Fica à vontade, Ana Paula, eu só fui terminar o raciocínio. Ah, não é para perguntar mais não? Seu microfone está desligado se você estiver falando. Estou falando, desculpa. Deixa eu ver assim, se eu consigo me expressar. Pode alguém cometer atos, como no exemplo dela, os abortos, e a pessoa não sentir culpa, ou isso acaba sendo inerente por um processo de consciência nata do espírito? Nós podemos obnublar a culpa, tentar fugir dela, mas não tem como não sentir. Nós temos capacidade de retê-la dizendo que é verdade, mentindo para nós mesmos, mas ela vai voltar mais cedo ou mais tarde. Não tem como fugir da lei. Nós podemos ter vários subterfúgios da culpa. Eu fiz porque eu estava pensando em mim, eu fiz porque eu quis proteger alguém, eu fiz. Mas lá dentro tem a verdadeira causa está dentro de nós e nós sabemos. A questão de querer olhar para dentro passa a ser uma questão de maturidade e coragem. Não sei se já eles passaram por isso. Muitas vezes algumas pessoas fazem coisas más, né? E a gente chama para conversar. Olha, por que você fez isso? E a pessoa nega veementemente, mas nega veementemente. Ela não aceita que ela fez aquilo, porque ela não aceita que ela é, perante os outros, aquela pessoa que estão mostrando para ela. Lá no fundo ela sabe, mas ela também não aceita para si mesma. Então ela prefere se ligar à ilusão do que ela é do que propriamente o que ela é. E essa é uma luta bastante complexa e é idêntica para todo mundo, para todo mundo. Então eu posso usar as desculpas que for. Por exemplo, eu posso usar a desculpa de eu já sou bom o suficiente, e sendo bom o suficiente, eu não preciso fazer mais nada para o meu crescimento espiritual. Eu já estou quites com Deus de acordo com a minha concepção. Mas eu não estudei Deus o suficiente, eu não estudei as escrituras suficientes, a minha ligação com Jesus é superficial, mas eu decidi isso. E nesse caso eu sou ajudado pelos obsessores, que envolvem a nossa mente e colocam uma nuvem para que a gente enxergue o ponto de vista deles. Então a gente acha que tudo que a gente faz já está muito bom, tudo que a gente faz já está ótimo. E a maioria das coisas que a gente faz tem como base o egoísmo. Isso nos deturpa a visão e o caminho do bem. Porque nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o quanto nós estamos de acordo com o que Jesus ensina. Ora, todo mundo sabe aqui que para eu poder ter um curso superior ou ter uma pós-graduação, eu preciso estudar, né? A não ser que tenha falcatruas, mas tirando de fora as falcatruas, eu preciso estudar, eu preciso ler. Olha, se eu consigo burlar o sistema, eu consigo sair de um curso superior sem saber, concorda? Sem saber o suficiente. Acho que todo mundo já viu isso. Mas tirando isso, eu preciso estudar. O que é a relação com Cristo? Cristo veio nos ensinar a doutrina dele. Ele não escreveu nada, mas os evangelistas escreveram. Ótimo. Eu tenho aquilo para ler. Mas eu não leio. Eu apenas ouvi o padre falar, o pastor falar, o palestrante espírita falar, mas eu nunca quis estudar aquilo a fundo. Significa que eu estou levando a sério a minha relação com Deus? Pode responder, tá? Não é proibido. Bem, eu posso concluir que não, pode?
Sim. Obrigado. Pode. Posso concluir aqui. Tá. Quando você vai para a escola, você precisa tirar nota para uma prova, o que você faz? Você estuda. Se você não estuda e vai mal, o que os alunos fazem normalmente? Vamos ser bem sinceros. O que o aluno faz quando ele vai mal na prova, em que ele leu mais ou menos por cima e acha que aquilo que ele leu foi suficiente? Ele costuma culpar ele mesmo ou ele costuma culpar tudo menos ele? Tudo menos ele. Não é assim que funciona? Por que seria diferente na nossa relação com Jesus? Eu ouvi falar isso aqui. Eu já sou caridoso, mas eu decidi por mim mesmo. Eu não busquei o conhecimento para saber se eu estou sendo caridoso. Não, eu não sou egoísta, mas eu não estudei para saber o que é egoísmo. Eu não sei nem o que é egoísmo direito. Como a gente vai levando assim as coisas, de forma assim um pouco precária em termos de lógica e coerência, eu me lembro bem dos amigos espirituais falando assim: Thales, ensina a ciência o mais profundo que você puder e não facilita. Não significa ser impossível, mas não facilita. Porque tudo que você conseguir passar agora de raciocínio lógico, nós vamos poder usar no futuro para ajudar as pessoas. Porque, em termos morais, a doutrina do Cristo é puramente lógica e sensata. Ele trouxe a felicidade. A felicidade está em amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Fugiu disso, não tem como estar no caminho da felicidade. É fato. Aí ele dá vários exemplos, várias situações. E o que nós estudamos? Os detalhes das situações. Porque o amor ao próximo, ele não significa fazer a vontade do próximo, não significa ser submisso à vontade dos outros, mas submisso à vontade de Deus. Não significa ter, aí eu vou ser um pouco irônico, porque até para ser irônico eu acho que é mais didático, né? Fazer aquela carinha pasmada de babaca, de santo que tem no centro espírita, e algumas pessoas que se consideram boas, para aquela cara que já está esperando morrer só para poder ser eternizado como santo no plano espiritual. Desculpa. Aí a pessoa fala mansinho, fala levinho, e ela quer mostrar que ela está cheia de energia, boa, que ela é superior, que ela já absorveu tudo que precisava na Terra, que ela está aqui em sofrimento por causa do contato com os ruins. Esse é um tipo de ilusão grave, gravíssimo. Nós não vemos isso em nenhum dos apóstolos, ainda mais pegar Paulo de Tarso. Não funciona assim. É porque isso também é uma fuga. Você já achar que aquilo que você está fazendo é suficiente. Nós temos visto pessoas criadas dentro do centro espírita, ela não sai do centro espírita porque ela é tudo gostoso. Ela não enfrenta a sociedade. Quando ela vai para a sociedade, ela é chamada a dar uma opinião, e essa opinião contrariaria os outros que poderiam olhar para ela de forma diferente, ela prefere os outros do que o Cristo. E nos nossos estudos da Bíblia, a gente tem mostrado Cristo na casa do fariseu, falando para o fariseu que ele estava errado. O doutor da lei fala assim: Senhor, assim o Senhor nos fere. Ele fala: e vocês, doutores da lei? E já fala também. Cristo não se negou a defender o bem nunca. A gente não estudando, a gente acha que deixar todo mundo feliz com a gente é virtude. E não precisa nem pegar o Cristo. Tem uma frase que eu gosto de repetir, que é do John Kennedy. Não aprendi a maneira de... a fórmula do sucesso, mas a do fracasso, que é querer agradar a todos ao mesmo tempo. Nós não conseguimos, o Cristo não fez isso. A nossa maneira de enxergar a vida, ela está associada à nossa maneira de querer que as coisas aconteçam do nosso jeito, porque a gente não se dispõe a estudar. Vocês acham que um profissional melhor em termos de conhecimento, não em termos de moral, é aquele que estuda mais ou menos? Ai, Que pensar das pessoas que dizem o que é certo em relação a Deus e a Cristo e não se dispõem a estudar Jesus e nem a doutrina que ele professa? É a mesma coisa. Tudo bem, que mas então conhecimento é essencial? Não, nosso evangelho fala, aquele que ama está sempre
acima do que aquele que simplesmente sabe. Mas até para entender isso, eu tenho que ler, né? Mas se eu não quiser ler, e eu for uma pessoa muito honesta comigo mesmo, está tudo na minha consciência. Eu não vou fazer isso a pessoa, porque se fizesse comigo, eu não gostaria. Aí está a base de tudo. Aí sim a pessoa consegue viver bem e a teoria não é tão complicada. Porque assim que você desencarna, quando você tem um valor moral muito grande, você aprende rapidamente a ciência e o conhecimento. Mas aquele que ama, ele ama a Deus. Olha, estudar a ciência, estudar Jesus, estudar a doutrina espírita, a doutrina do Cristo em geral, não é aprender aquilo que Deus nos fez. Então, se você ama a Deus, você quer aprender o que o Pai fez. É uma questão íntima de querer ou não fazer o trabalho. Senão a gente acaba criando problemas para a nossa vida. A gente pode querer se fazer de ignorante em algumas coisas, querer impedir a evolução nossa das pessoas que estão do nosso lado, porque a gente não quer que os outros evoluam para poder ficar igual a gente. Essa é a psicologia do obsessor. Uma das perguntas lá do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem, depois o Allan Kardec comenta, e fala assim, o obsessor age porque ele quer que nós sejamos tão infelizes quanto eles. Ele quer mais gente no grupo dele, estatístico. E aí ele não consegue ficar sozinho, ele quer tirar as pessoas do crescimento. Né? Então, por isso que é difícil sair de grupos desarmônicos, de grupos que têm vícios e que a gente acostumou a viver dentro daquele vício. Isso costuma ser bastante complicado. Vocês sabem disso. Sair de determinados grupos é muito difícil. Né? Ou não? Então, tá bom. Vamos voltar, então, para essa questão da sensação nos espíritos, tá? Tudo bem? Algum comentário? Isso que nós falamos agora é material de meditação para nós mesmos, né? Para nós mesmos. Se a gente se preocupar, assim, em fazer pós-graduação moral, a gente ia crescer bastante, mas para isso é necessário estudo. E é necessário coragem para enfrentar a gente mesmo. É necessário depois coragem para enfrentar o mundo. As pessoas não aceitam bem isso. É necessário uma transformação íntima, um desejo de transformação. Você fala, nossa, transformei, santifiquei. Nossa, assim que você transformar, você vai começar a enxergar coisas em você que você nunca imaginava e nem que sabia que era errado. Aí você começa o processo de luta. Você não pode faltar coragem, continua lutando. É uma ignorância nossa achar que nós já estamos em estado de evolução espiritual superior. A gente não está. Então, é a situação que ele está falando aqui, ó, que quando ele crê no estar morto, né, ele sente que está vivo e vê de um lado o corpo, que sabe que lhe pertence, mas não compreende que ele esteja separado desse corpo, quando desencarna. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Nos livros do André Luiz, entra-se em detalhes, que nós somos ligados ao perispírito célula a célula. Uma ligação mais forte acontece com os chamados centros de força do nosso corpo. Então, o centro coronário, o centro frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o solar, o genérico. Se eu esqueci algum, me lembro. Aí ele é mais forte. E no coronário é o fio prateado que é grosso, e esse é o último a se desligar. Então, o indivíduo começa a desencarnar, ele vai, mesmo o corpo não funcionando mais, ele ainda não está completamente desligado do corpo. Ele ainda tem a ligação do corpo por força mental, porque ele não quer fugir do corpo, ele quer se manter ligado ao corpo. É um desejo dele. Então, ele ainda fica ligado, o perispírito dele ainda fica ligado no corpo. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Não, ele não está morto porque o conceito dele de vida é estar consciente. Então ele fala: se eu morri,
E provavelmente ele suicidou porque ele achava que ia encontrar um nada, e a coisa ia acabar, não acaba. Aí ele falou, não, estou vivo, porque eu estou consciente, mas os vermes me corroem, então não faz sentido, está corroendo o meu corpo. Ele não teve educação espiritual a ponto de pensar que existe um corpo espiritual ligado a ele. Uma alma que fosse. Mesmo que o conceito esteja equivocado. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Veja essa situação que nós falamos que é mental. Ele sentia roer no corpo. Daí ele tinha as mesmas sensações que teria se ele tivesse ligado ao corpo. Como ele está ligado o perispírito no corpo, ele ainda sente as sensações do corpo através dos laços que estão ligando o perispírito ao corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, a qual ainda o conservava ligado ao perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Ele vendo, ele sentia, né? Ele fala, estão corroendo aquilo que sou eu, porque ele acha que o eu dele é o corpo. Né? Vamos lembrar de novo, naquele estudo que a gente fazia na sexta, não sei se vocês lembram, nós fizemos uma espécie de meditação de tentar nos enxergar, não sendo nós o corpo, mas a alma. Vocês lembram disso? Quem fez, né, naquela época? E vocês lembram da dificuldade que é a gente nos ver como se nós fôssemos espírito e não corpo? A gente não consegue quase nos ver diferente do que nós somos, sabe? É difícil isso. Porque a realidade para nós é essa realidade material que a gente está vendo, que a gente está sentindo. Por isso que a sublimação é muito difícil aqui, a gente encarnado, porque as sensações do espírito, elas são frágeis, elas não são muito fortes, né? E as sensações do corpo são as sensações que vamos dizer a palavra, são as sensações que tocam a nossa realidade material, né? É difícil você abstrair a realidade material para uma realidade espiritual que você não tem a sensação clara, né? Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não for, em vida, roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos, quando atentamente observados. Esse estudo nos mostra a situação da importância de nós falarmos para as pessoas da vida espiritual, né? Dona Beth me passou um espirro. A vida espiritual, quando a gente fala dela, a pessoa começa a pensar nela. E muitas vezes, Deus manda esse ensinamento quando falece uma pessoa na família. Aí as pessoas começam a pensar na morte. Eu já vi, algumas vezes dura uns meses, outras vezes dias. Aí você começa a pensar na morte, e deve ter alguma coisa do outro lado. Para nós isso é realidade, é claro. Mas e para quem não acredita? Né? Aí a mente é muito forte. Nós vimos pessoas que acreditam que vão dormir até a vinda de Deus, de Jesus, elas dormem. Elas sabem que morrer, falam, estou morrendo, vou dormir. Dorme, como nós vimos. Só que elas não deixam de resgatar as dívidas. A gente viu que as pessoas que fazem assim e não têm a moral elevada, elas têm pesadelos horríveis. Constantes. O livro Mensageiros, não é? Que fala disso, daquela câmara de pessoas deitadas, que eles não podiam nem colocar a luz direito, né? Os mensageiros falam disso. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito, por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. É complexo isso aqui. Ele está dizendo assim, nós recebemos as informações do nosso corpo
ela chega até o nosso cérebro, do nosso cérebro ela passa para o perispírito, que avisa o espírito. E mais de um intermediário, vamos dizer assim. Através de questões físicas mesmo. Ora, ele chamou de fluido nervoso o chamado passagem da corrente eletroquímica via um potencial de ação, que é a passagem das informações através dos neurônios, né? E do neurônio para músculo, por exemplo, ou para glândula. É o mesmo processo, Thales? Ele está colocando aqui como se fosse o mesmo processo. Só que essa passagem para do perispírito para a alma nós desconhecemos, nós não sabemos como que é. O que ele e do corpo para o perispírito, nós sabemos que é através de um processo de energia. E ele colocou tudo no mesmo pacote, fluido nervoso. Lembra que a palavra fluido ela é utilizada porque na época não existia campo, né? E a palavra energia não era bem entendida. Não era o próprio conceito de energia hoje. Não sei se ele pode ser aplicado aqui, porque seria a capacidade de realizar trabalho, né? Mas existem outros conceitos de energia. Mas ele está chamando de fluido nervoso tanto as informações que vêm do corpo para o cérebro, quanto do cérebro para o perispírito. Mas com certeza não é a mesma situação que eu estou falando assim. Se for idêntico, ela não pode ter a mesma característica material, né? Deve ser uma similaridade, né? Guardando as proporções. Sim, é isso, exatamente, obrigado. Algo similar. Uma corrente. Ao invés de ser eletroquímica, provavelmente eletromagnética. Não que a eletroquímica não deixe de ser eletromagnética também. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito nem perispírito. O corpo não está passando informação, por isso que o Kardec quis dizer. O corpo não está mandando informação para o perispírito, porque o cérebro não está morto, não está funcionando mais. As células lá estão mortas, né? Este desprendido do corpo experimenta a sensação. Porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, agora demora um pouquinho para baixar, nem demorou. É o que eu falei. Seria lógico deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. A nossa evolução ela acontece em termos morais e em termos intelectuais. Quanto mais a gente cresce, a gente se desliga da matéria, menos as sensações da matéria nos ferem. Nós fomos feitos para a felicidade. Eu tenho comigo, e a intuição dos bons espíritos, que todo esforço que nós fizermos para nos melhorar nessa encarnação, todo perdão que nós pudermos dar, todo entendimento em relação aos nossos irmãos, vai nos dar uma sensação de felicidade imensa. Nós estamos num momento crucial da nossa evolução, em que ou nós seguimos para o bem, sentindo uma felicidade jamais sentida antes, ou nós ficaremos na tristeza e na dor dos espíritos empedernidos que não querem crescer por desobediência à lei de Deus. Essa é uma questão bastante complexa, mas é que os bons espíritos nos convidam constantemente a essa renovação, a esse sacrifício. E eu posso começar lutando contra os vícios materiais e lutando contra os vícios morais, tentando ser o melhor que pudermos, entender o semelhante, procurar pensar nas ações que nós temos para agirmos com caridade, para auxiliarmos os outros.
mesmo nas intenções mais nobres que nós temos, na tentativa de ajudar o próximo, nós ainda somos perseguidos e não somos entendidos. Vamos pegar isso que eu falei, através vamos dizer assim, do próprio Cristo, né? Alguém, ao longo da história, consegue mostrar que o Cristo fez mal para alguém? Ele curava, só falava o bem. Ele não fez mal para ninguém, certo? O que aconteceu com ele? Foi perseguido, crucificado, sem fazer mal para os outros. Nós temos o nosso passado culposo. Quando a gente começa a fazer o bem, se o Cristo, com toda a sua evolução, não conseguiu que as pessoas entendessem que fazer o bem é bom, e elas se revoltaram, a gente tentando fazer o bem, a gente não é muito bem entendido também, não. As pessoas não nos entendem bem. Há sempre uma pulguinha atrás da orelha, né? Por que está fazendo isso? Porque a maioria da terra não faz o bem, né? E quando você tenta fazer o bem com desinteresse, eles desconfiam, afinal, tem alguma coisa por trás. Porque a pessoa não consegue imaginar que ela mesma seria capaz de ajudar sem uma intenção. Então, quando a pessoa te julga por isso, ela já está mostrando a própria estrutura psicológica dela. Alguma intenção tem. Compreende? Porque ela não faria se não tivesse uma intenção secundária. Fazer o bem desinteressadamente é o que nos ensina o Cristo e a doutrina espírita. Colocar isso em prática na Terra de hoje, não é uma coisa simples, não. Alguém tem algum caso aí que foi tentar ajudar alguém e a pessoa achou que não era bom? Ou não? Alguém daí, do lado virtual? Não? Então tá bom. Ninguém quer participar. Sinceramente, eu vou fazer um documento para o plano espiritual. Não lembro. Para poder reclamar desse grupo. Eu me sinto aqueles cantores que ninguém gosta no final do show fazendo a última música, vem comigo, não vai ninguém, entendeu? Imagina a depressão desse indivíduo. Aqui nada. Fala, e aí, tem algum comentário? Silêncio absoluto. Não tá ninguém. Aquela coisa maravilhosa. Mas tá bom. Eu lembrei de uma vez que eu fazia um curso de corte de costura e tinha uma senhora que tinha um filho com 25 anos e que tinha uma doença que eu não sei qual era, que ele ficava a noite inteira acordado, andando para lá e para cá, ficava agressivo. Às vezes, quando ela estava muito cansada, ela forçava ele a deitar na cama e deitava em cima dele para segurar ele ali. Às vezes ele dormia assim, meia horinha. Aí um dia, eu ouvi ela falando isso várias vezes, um dia eu falei para ela, você já pensou em levar ele no centro espírita? Porque aquilo me levou a pensar que ele tinha uma obsessão, alguma coisa assim. Thales do céu, o que eu ouvi dessa mulher. Se espiritismo, se cada espírita curasse alguém de loucura, não haveriam loucos, umas coisas desse gênero. Eu fiquei tão avexada, tão sem graça, que, olha, eu não sabia o que fazer. Obrigado por ter contado. Pois é, a mesma coisa. Eu até achei estranho você falar, mas acho que eu também tenho um caso muito parecido. Uma conhecida minha aqui de Atibaia, reclamando muito do filho que é esquizofrênico, que não tem jeito, que peleja muito com ele, que a esposa é evangélica, faz tudo por ele, mas que não adianta. Eu falei, você já pensou em levar ele no centro, pelo menos para ele tomar um passe, receber um esclarecimento, alguma coisa? Deus me livre, de macumba não, só piora a vida da gente. O que eu vou falar? Não dei martelada na cabeça dela, que ela está com 84 anos, não vou fazer isso, né? Eu só devia ter dado Deu uma vontade. Deu vontade de dar uma martelada para ver se clareava um pouco. Eles põem a gente numa situação assim de, sabe, espírito é um perigo, eles são
envolventes, são perigosos, negócio de mexer com o espírito, não presta, uns traços assim, né? Puro preconceito, né, Beto? Exatamente, não conhece nada, não sabe de nada e julga, né? Não sabe e julga. Olha só que interessante. Por que eu não falei? Porque eu já estou cansado de contar casos para vocês. Vocês lembram daquele caso em que uma aluna minha falou que o irmão estava louco, nós conseguimos vaga no Sanatório Espírita de Uberaba, a pessoa melhorou, depois era proibido falar de espiritismo na casa. Ela me repreendeu quando eu fui falar assim, como está seu irmão? Então, lá em casa nós não falamos de espiritismo. Né? Olha que situação. Agora imagina o Cristo. O Cristo só fez o bem e foi crucificado. Então, assim, para nós é até uma situação de manter a nossa fé, de manter a nossa perseverança no bem, no auxílio ao semelhante. Mas mesmo os espíritos dificultam as coisas, porque se há também a questão de dentro do espiritismo a gente não estudar tanto, né? E aí a gente mistifica, não é mesmo? Acaba mistificando, entendendo errado as palavras dos bons espíritos. Mas obrigado por terem ajudado. Mas dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Entendeu o que ele falou? Se o espírito puro fica sem o perispírito, como é que ele vai sentir as coisas agradáveis? Assim é, de fato, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhes causa. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar. Porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como é por falta de termos próprios. A dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores. Não, porém... Agora sei onde eu parei. Espera um pouquinho. Não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser, e lhes chegam assim ao sensório comune. Na verdade, sensação comum, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Lembrando que a palavra é, entre aspas, a materialização do pensamento. Em apoio do que dizemos ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne à vista, essa para o espírito independe da luz a qual atemos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante, mais purificada. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções.
Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea se vão desanuviando, à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Ao urido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre. Então, suas percepções, provavelmente a percepção, vou esperar aqui descer. As percepções se produzem como no comum dos espíritos. Então, assim, quando o Cristo veio para a Terra, ele teve que ter um perispírito. O perispírito dele foi com os componentes da Terra. Isso é muito doloroso para os espíritos superiores se revestir da matéria grosseira da Terra, formada pela psicosfera dos seus habitantes e pelo comum das vibrações que a envolvem, sabe? Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Só uma coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Nós contamos um caso assim, né? Em relação a isso. A vista é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros, conforme a categoria que ocupam. Podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que seguem a morte, a visão do espírito é sempre perturbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Os livros do André Luiz mostram tudo isso em detalhes. Mostram que eles são invisíveis aos espíritos inferiores, são sempre visíveis aos espíritos superiores, e que eles conseguem, por exemplo, ouvir o que os espíritos inferiores falam e conseguem se desligar deles. Sim, senhora, pode falar. Thales, eu não entendi o que ele quis dizer quando ele fala aqui da sua penetração através dos corpos que nos são opacos. A gente não consegue atravessar a parede é opaca, eles atravessam. Porque o ar, por exemplo, é um corpo que não é opaco. E a gente atravessa. É a maneira de falar do passado. Ele não quis usar o termo sólido para não se comprometer. Ok? Ok. Vamos para o nosso café? Tomar um cafezinho? Já? Já está na hora. Tudo. Já está na hora. Então, vamos para o nosso café. Aí a gente volta daqui alguns minutinhos, vou dar uns 10 minutinhos. E aí, não, lembra, não façam café. Tá? Vocês têm que só tomar o café. Toma outra coisa. A gente já volta, faz a oração. E a gente já, a oração que termina esse, começa o outro. Tanto quanto possível, meditar, pensar em Nosso Senhor Jesus Cristo, se ligar ao bem, manter nesse pequeno intervalo um momento de tranquilidade, de paz íntima, para que as vibrações dos bons espíritos se espalhem por toda a casa, tá bom? Até breve, gente. Fiquem com Deus.